saudações, caro telespectador. Assim inicia mais uma edição do programa Mais Desporto. Como sempre, tenho aqui os meus dois convidados. Do lado esquerdo está o Salim Salvador e Igor Marcos. Portanto, é com eles que nós vamos trazer a presente edição do programa Mais Desporto. Porque este é o melhor programa, por isso há necessidade de chamar o telespectador subscrever-se ao nosso canal, deixe o seu like e comentário e, por favor, partilhe o vídeo para quando o amigo for seu. Para já, passo mesmo a saudar os meus convidados, começando mesmo pelo Igor. Boa tarde, bom dia, conforme a hora na qual nos possa sintonizar, dizer que acessam ao nosso canal, que vão ter surpresa a cada dia que passa. E indo concretamente à questão que me foi colocada, boa tarde e estamos bem dispostos para mais uma edição. Pois é, e do lado esquerdo está o Salim Salvador. Quer dizer, boa tarde, caros telespectadores, estamos cá nós para mais um dia, não é, do desporto. Aí vamos ao assunto. Pois é, e porque tem sido habitual, os nossos convidados mesmo têm trazido com eles assim, que é temas de destaque, e queria mesmo começar por o Salim. Qual é o seu tema de destaque? Para mim, o meu tema de destaque hoje vai ao início das atividades da NH Futebol Clube, que já estão cá, não é? Desde ontem, Por volta das 19. por volta das 19, falo domingo. Então, esperamos nós alimentar as nossas vistas, a nossa ansiedade. E o caro telespectadores, acredito que também tem essa sede de ver a bolinha. Né? Pois embora, provavelmente poderá ser a portas fechadas. É claro, né? Pois é, e do lado esquerdo está o Igor Marcos. Sim, eu dizia, trago como tema a convocatória da seleção moçambicana de futebol. Pela primeira vez estendem, não sei por ser dupla jornada, estendem a convocatória por cerca de 34 jogadores, coisa que não é muito comum, apesar do seu adversário ter consigo 32 jogadores. Eu penso que tem 2 jogadores a mais na nossa seleção, então para mim vai como destaque a convocatória do senhor Gonçalves. Pois é, portanto, caro telespectador, estes foram os temas que marcaram tanto os nossos convidados durante a semana. Para já vamos ao nosso primeiro tema, que tem a ver mesmo com o arranque das atividades, e por falar disso, a turma do NH já se encontra, os atletas assim que já se encontram aqui em Vilanculo, e tudo indica que estarão mesmo a cumprir aquilo que é a quarentena, para depois os passos subsequentes. Como temos testemunhado, já estamos a falar de 2 clubes, não é, que militaram no Moçambola e que já registraram casos da Covid-19. E antes mesmo de... Queria perceber do Igor até que ponto, portanto, o arranque dessas atividades poderá ficar comprometido com estes casos que temos vindo a registrar. Estamos a falar, por exemplo, recentemente da ABB, que já tem lá casos positivos depois do Ferroviário de Maputo. Bom, eu penso que nada ficará comprometido, porque são casos isolados, né? Num plantel, se tens alguém, tens que fazer seguimento, e a sua família. Eu penso que a ABB veio ao público, disse o que está a acontecer neste preciso momento com as pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19. Isolou no centro de estágio dele, estão a fazer o acompanhamento. Eu penso que esta maneira de tratar os assuntos com muita seriedade, eu penso que os outros clubes também poderão seguir aquilo que a ABB fez. Se caso houver, vamos lá, um jogador que se detecta que tenha esse problema, que isola e vão fazendo o procedimento do tratamento até verem a melhoria para se juntar com os outros. Eu penso que o Moçambola não pode parar, porque os 2 clubes têm 2 jogadores, 3 jogadores com Covid-19. Eu penso que estávamos a chorar para isto iniciar. Mesmo na Europa há certos clubes que alguns jogadores ficaram de fora por causa do Covid-19. Então eu penso que nada pode parar pelo Covid, desde o momento que haja elementos nesse tal clube suficiente para fazer com que as atividades rolem. E o chefe de Estado achar que ainda estamos em condições de continuar, eu penso que nada pode nos travar por 1 caso, 2 casos, são casos normais, visto que estamos dentro da pandemia. Seria também estranho não haver em todos os plantéis do Moçambola nem sequer 1 caso, então estaríamos a mentir. Agora,
visto que as pessoas dão cara à causa e fazem um procedimento hospitalar, aquilo que a saúde está a pedir com que se faça é aquilo que estão a fazer. Eu penso que a saúde está de parabéns porque está a fazer cumprir com aquilo que são as regras, e os clubes, porque têm um compromisso de Moçambola, estão a acatar aquilo que, vamos lá, o Ministério de Saúde delineou como regras, ou seja, como maneira de estar de qualquer um que esteja envolvido nesta ação desportiva. Agora, vamos ver os outros clubes se estão em condições para tal ou não, mas pelo menos a ABB, Ferroviário vieram ao público, disseram, não mentiram, isolaram as pessoas. Isso para quê? Para não fazer com que o Covid-19 transmita-se dentro do clube. Eu penso que se o clube preocupa-se em limpar a doença na casa, já é melhor. E Salim, qual é a sua análise? Para dizer que este assunto já viemos debatimos já a edições passadas, que temos que nos precaver. Mas desde já quero parabenizar os clubes, não é, que tiveram essas situações, e para dizer que é uma chamada de atenção para os outros clubes que ainda não conseguiram detectar um e outro, 2 jogadores, e não é novidade para nós, não é? Não só no Moçambique, acreditamos que também tivemos em casos, falo do PSG, falo do Real Madrid, falo dos outros a nível mundial, sempre tivemos esse tipo de casos, mas que haja cá desse lado, que haja uma maior responsabilidade aos técnicos ou a toda a comitiva, não é, no sentido de fazer acompanhamento desses jogadores. E para com os outros clubes que ainda não tiveram esses casos, que aí está um desafio, não é? Que temos que manter com as condições de higiene, não é? E não só também o lar dos jogadores. Quero acreditar mais ou menos, quero dizer que em Vilanculos os quartos que nós temos parece que é de 2 jogadores por cada quarto, dormitório. Dormiam 3. Dormiam 3, mas agora passam para 2. Sim, sim. Então pode dizer que está aí também um desafio. Então não só, isso não pode ser só para a questão, para os dirigentes dos clubes, também para o próprio jogador. Porque esta pandemia é individual, não é? Significa que nós temos que nos precaver, assim como o jogador também deve manter-se a higiene, não é, pessoal, para que não possa também estar contaminado com vírus, que possa comprometer como é que as outras atividades. Só espero que não possa também acontecer isso aos nossos jogadores pré-convocados, não é? Que se calhar estará lá convocado os 16 para o jogo a seguir, que poderá, se calhar, de algum momento comprometer as nossas atividades, aliás, o nosso jogo com a seleção, não é? Então, temos que, lá está lá uma batata quente, que temos que ver a situação de higiene, a nível de todos os clubes. Eu só queria acrescentar o seguinte: eu penso que os jogadores da NH, porque eu tive a oportunidade de falar com alguns via telefone, estão comprometidos com a causa. Desde que chegaram a Vilanculos, ninguém saiu do lar. Significa que todos estão concentrados naquilo que é o propósito deles. Se fosse nos velhos tempos, eu penso que toda a cidade já estaria poluída dos jogadores para matar saudades com os seus velhos amigos, mas não está a acontecer. Eu penso que esta causa aqui é mesmo preocupante, porque todos eles estão nos seus quartos, só falam com os amigos via telefone. Isso já é importante. Se puderem cumprir com a quarentena segundo aquilo que está planificado, e se provarem que não há casos, ou mesmo se houver, isolarmos essas pessoas e eles continuarem durante a primeira, segunda, terceira jornada, eu penso que seria uma mais-valia para o nosso campeonato, para o nosso NH, porque não queremos ver pessoas contaminadas, porque a partir do jogador pode se transmitir para mim, para outro. Então voltaremos a acrescentar, vamos lá, a lista de contágios. Nós não queríamos com que isso acontecesse. Mas, não obstante a isso, os clubes são chamados, portanto, a redobrar esforços no que diz respeito mesmo à fiscalização dos próprios atletas. Bom, segundo aquilo que eu saiba, em todos os lares, clubes que têm lar, existe lá uma regra interna, percebes? Em que existe horário de entrada, de jantar, olha, de tomada das refeições e dormida. Agora, eu penso que o que vai acontecer aqui é aumentarem um pouco mais a rigorosidade. Não há saída sem necessidade. Salvo um e o outro, segundo aquilo que eu apercebi, existem alguns jogadores que estão a fazer carta de comissão, mas são jogadores que estavam aqui, que não puderam ir. E dizer que a NH não dispensou nenhum jogador. Estava em condições de dar
alojamento, alimentação, até cumprir-se com todo o período como é que é, na qual nós paramos. Agora, só que os jogadores que nós temos são pais de família, sentiram-se na obrigação de ir para visitar, ver, controlar as suas famílias. A NH não dispensou nenhum jogador para casa. Por isso que ficaram alguns aqui, até se ficarmos lembrados, o camaronês ficou por aqui, até então nunca saiu. Então isso tem que se salvaguardar. Não podemos dizer que a NH dispensou. Não dispensou mais, não reteu, porque uma pessoa maior de 18 anos sabe o que faz. Por isso que a responsabilidade, segundo aquilo que dizia meu colega do painel, é individual. Mas que haja muita rigorosidade, sim, no controle sanitário. E, portanto, a Liga Moçambicana de Futebol já veio ao público dizer que, em termos financeiros, está preparada, não é? A Liga, e caberá já aos clubes se prepararem. Queria ouvir, portanto, do Salim, essa notícia. Não? Muitas das vezes nós temos reclamado tanto por questões financeiras. E aparece a Liga Moçambicana de Futebol a dizer que, em termos financeiros, nós estamos preparados. Para mim, primeiro vou parabenizar, não é? Esse apoio que tantos clubes esperavam, não é? Nossa sede, porque fazer futebol é dinheiro, não é? Futebol é negócio. Então, para dizer que estão de parabéns, apesar de que não há de chegar, tenho a certeza disso, de que não poderá cobrir todas as despesas, não é? Mas também vamos tentar dar o empurrão. Agora, eu quero pedir aos clubes também que sejam responsáveis no uso do dinheiro, que sejam responsáveis no uso do dinheiro, que possam fechar certas lacunas. Sabemos que um clube, quando quer iniciar com suas atividades, primeiro faz plano, né? Tem seu plano, já sabe dizer que tem 30 jogadores, eu por uma época vou gastar 50, 70 mil, não é? Alimentação X e Y. Agora temos ali essa ajuda, não é? Digo muito para os clubes que têm o máximo patrocínio das empresas. Falo também da União Desportiva de Songo, da NH, de Coxa de Sol, não é? Não esquece os ferroviários todos. Os ferroviários todos, não é? Então, essa margem, Chinavan também temos o nosso açúcar aqui, que dá tanto apoio a Chinavan. Então, esse apoio vai ter que alavancar mais um bocadinho as despesas, não é? As despesas dos clubes, que não possam usar esse dinheiro, os dirigentes não possam usar esse dinheiro para outras coisas que não têm nada a ver, não é? Por exemplo, digamos, tem uma parte que um desafio que nós temos, que não estava nos planos anual, não estava nos planos anual de como é que é, das equipes, clubes, né? Do clubes, falo também da Covid-19, não é? Então, questão de higiene. Então, esse valor também vai ter que fazer o quê? Complementar essa parte que não estava lá nos planos. Que essa pandemia veio para ficar. Assim, para um bom gestor sempre existe um fundo que se chama manejo. Aí está, fundo de manejo. Eu penso que todos os clubes estão preparados para isso. Então, está de parabéns à Liga Moçambicana de Futebol por trazer essa oportunidade, por ajudar esses clubes, não é? E não só também, os clubes também vão ter que juntar, mas espero que esse dinheiro não mora no bolso de alguém, não é? Que seja usado ao lugar certo. Antes, Igor, de lhe colocar esta questão, queria perceber um pouco acerca daquilo que é o licenciamento dos próprios clubes. É verdade que a Federação Moçambicana de Futebol acabou reduzindo aquilo que são os requisitos, não é? Mas até agora, segundo as últimas informações da Federação, ainda registra-se uma resiliência no que diz respeito ao licenciamento dos clubes. E olhando para este dinheiro, na verdade, só irá beneficiar aos clubes que estão licenciados, que são os clubes que poderão participar no Moçambola. Bom, eu penso que não há lei sem exceção, é o primeiro aspecto. E lamentar, antes de mais, os clubes que não estão licenciados. Isso não é do nosso inteiro agrado, gostávamos de saber, ouvir e ver todos os clubes o que é licenciado. Dizer que licenciamento não é um processo fácil. Segundo aquilo que são as normas do licenciamento, precisa-se muitos apetrechos nos clubes, muitas das vezes que não temos. Primeiro aspecto é um campo de raiz, de treino, quiçá infraestrutura em todo o cômito geral. Vais ver que há clubes que estão no Moçambola há anos que não têm nem sequer um campo próprio, não têm um ginásio. Então, se o licenciamento prevê isto, eu penso que há muitos clubes que poderão ter dificuldade de se licenciar. Logo, se houve uma diminuição como tal, eu penso que é para acomodar alguns clubes que estão longe de preencher esses requisitos. Mas olha,
eu penso que não é de abrir e fechar dos olhos que nós podemos fazer tudo, visto que Moçambique é muito jovem, é um país muito jovem, precisa do nosso, vamos lá, empenho para podermos alavancar alguns aspectos, algumas questões. Vamos ver, nós não podemos nos equiparar com Portugal. Se o Coluna foi jogar lá, o Eusébio foi jogar lá, significa que já estavam minimamente preparados acima da nossa realidade moçambicana. Então eu penso que pouco a pouco os clubes vão se licenciando, desde o momento que haja um comprometimento com eles mesmos, porque não adianta ir à federação, à liga, dizer, olha, aqui está errado, mas daqui a 2 semanas eu penso que vou fechar essa lacuna. Se tu dizes, ok, tudo bem, mas tens que colocar a mão à massa. Eu penso que os clubes devem trabalhar no sentido, queria dizer, de se licenciar. Eu, segundo aquilo que tenho me apercebido com algumas pessoas, o caso da NH já teria se licenciado há muito tempo. O Asdias, quando esteve cá como diretor desportivo, já havia iniciado o processo, mas não sei o que aconteceu no meio, parece que voltaram a começar de zero. Então não é fácil, por vezes as pessoas não sabem, pensam que é falta de vontade de coisa da NH, mas alguma coisa aconteceu aqui no meio que não sabemos o que é. A NH, eu penso que está no processo de se licenciar, daqui a pouco se calhar podemos nos brindar com a notícia do licenciamento da NH, mas olha, não queremos só nos focar na NH, eu penso que todo clube que não está licenciado deve se licenciar para beneficiar-se deste fundo. É que nem um doador que lhe dá dinheiro, precisa de prestação de conta. Então não se pode dar dinheiro de qualquer maneira para alguém que não está preparado. Primeiro, para você ter esse cachê, deve estar licenciado. É que nem você quer abrir um estabelecimento comercial. Tem algumas licenças que o senhor deve, vamos lá, deve ter algumas licenças, deve pagar algumas finanças para você funcionar no seu pleno. Agora, há barracas, vamos lá, barracas mesmo muito banais, que nem precisam, se calhar só precisam da senha do município. Então, os clubes também não se façam de grandes em campo, mas na vida real não tem nenhuma coisa muito credível. A licença é a coisa mais credível de um clube. Vamos supor que a NH hoje em dia consiga campear. Aonde é que vamos? Para irmos para competições africanas precisa ter algum aval da Federação Moçambicana de Futebol. Agora, se tu não tens esse licenciamento, praticamente tu não fizeste nada. É colocar tua criança a assistir, mas com capacidade mais que o aluno que matriculou. Praticamente não estás a fazer nada. Portanto, caro telespectador, ainda tem muitos assuntos por debater aqui, mas para já vamos a uma pequena pausa e voltamos já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Portanto, caro telespectador, seja bem-vindo à segunda e última parte do nosso programa e como testemunhou na primeira parte, tivemos muitos temas por debater e esta segunda parte não irá fugir da regra. E para já vamos falar mesmo daquilo que é o estágio da Seleção Nacional de Futebol, que será em Portugal, e a Seleção Nacional mesmo parte já no dia 30 deste mês. E queria perceber já do Igor, olhando para aquilo que é a convocatória, estamos a falar de 34 jogadores, não tem sido habitual. Bom, conforme eu havia dito no meu destaque, que Moçambique, cada dia que passa, supera-nos, né? Pela positiva. O selecionador dos Camarões chamou consigo 32 jogadores, queria dizer. Só que a particularidade dos 32 jogadores é que todos são jogadores que militam nos campeonatos europeus. Isso é que me deixa com uma tremedeira. E terá 2 jogos. Se tu fores a ver, os adversários é Japão e Argélia. São adversários de um nível não muito baixo, são adversários de um nível, vamos lá, da média e alta tensão, não é? Eu fico preocupado com o nosso selecionador, queria dizer, mas justificou-me que os jogadores que ele levou são jogadores elegíveis, e outro aspecto é que vai fazer jogos com seleções que geralmente jogam conosco, que é Angola e Guiné-Bissau.
Agora, o que me deixa mais tranquilo é a justificação dele, porque eu não havia percebido essa questão. É que ele foi buscar adversário disponível. Isso percebe-se, porque estamos num nível, aliás, queria dizer, estamos num momento crítico que não há adversário disponível de qualquer maneira. Se fosse nos outros tempos, eu penso que deveria optar por um adversário mais fortíssimo, porque vamos apanhar um adversário com muita tarimba. Mas eu acredito na nossa seleção, acredito, queria dizer, no nosso potencial. Há uma coisa aqui que também temos que sublinhar, é a chamada de novos jogadores. Há muito sangue novo aqui. Eu penso que o sangue novo numa seleção, as pessoas que são chamadas pela primeira vez, o treinador que vai pela primeira vez, não há diferença. Ele vai com toda a força demonstrar o querer vencer, de querer trabalhar. É o que aconteceu com o Amácio quando foi chamado pela primeira vez. Ele deu tudo que ele tinha para poder merecer confiança. O Gianni Catamo também deu tudo. Eu penso que essas novas caras que estão a dar entrada na seleção também poderão dar o seu maior contributo. Certo que foram mais uma vez buscar o Lau King. Eu penso que se tiver oportunidade nesses 2 jogos, Lau King também terá uma palavra a dizer, porque há muitos jogos, se a memória não me atrasou, são 5 vezes que terá sido chamado, mas não conseguiu nem viajar com a seleção por lesões e outras questões. Eu penso que o selecionador vai fazer o seu trabalho nesses últimos 15 dias. Eu penso que tem um pouco de tudo para nos mostrar aquilo que ele pensa, qual é o fio de jogo, qual é o pensamento de jogo, mas não descoro a parte psicológica. Temos que trabalhar psicologicamente com os nossos jogadores, porque fisicamente não estamos muito apurados, porque estamos em defesa, enquanto os jogadores adversários estão a jogar nos campeonatos europeus, visto que não tiveram uma paragem, mas já estão adiantados no tempo em relação aos jogadores moçambicanos. E a outra coisa que me deixa preocupado é o Mexer. O Mexer é um jogador do alto nível. Se a memória não me atrasua, o Mbappé e o Buffon rasgaram-lhe de elogio. Agora, fico preocupado porque é que o treinador não lhe alinha. Eu não acredito que haja alguém superdotado mais que ele. Eu penso que deveria disputar o lugar com aquele fulano, mas o que estou a perceber parece que o treinador vai lhe esquecendo nessas jornadas. Se a culpa é por ter visitado o seu antigo clube, eu penso que todos nós passamos em vários clubes, ou todos os jogadores passam em vários clubes, mas já há clube de coração. Eu penso que ele não está a ser profissional, o treinador do Mexer, deveria separar os momentos. Eu não sei qual é o problema, sei que existe um problema, cada caso é um caso. Deixa o jogador trabalhar em campo, porque assinou para trabalhar, e os conflitos são geridos, vamos lá, no seio do balneário, não dentro do campo. Eu penso que é a única mancha que pode me trazer. E a outra questão que eu queria levantar aqui é a questão dos nossos guarda-redes. Todos os guarda-redes que nós temos são guarda-redes que estão em defesa, ou estavam em defesa. Se tivéssemos um guarda-redes fora do país, eu ficava um pouco aliviado. Percebes? Porque teria uma tarimba, vamos lá, diferente desses jovens que foram chamados por Gonçalves, mas não temos como, são esses que nós os temos que usar. Eu penso que os 2 jogos servirão para ver se possam melhorar um pouco o seu nível. E no treinamento do selecionador, eu penso que não deve meter muita carga aqui, porque todos estão extremamente pesados. Se meter um pouco de carga aqui, com os camarões não teremos pernas para andar. Pois é, aí ficou, portanto, ficaram as ideias do Igor Marcos e queria perceber mesmo do Salim Salvador acerca deste ponto. Estamos a falar agora de 34 jogadores. Quero dizer, pronto, é uma fase, não é? Eu acredito que se o treinador convocou os 34 jogadores, não é? É uma situação de precaver, não sabe dizer qual é a disposição de cada um. Poderá, dentro desses 34, terá os seus 18, terá os seus 20, não é? Para poder ver se pode até ter o 11 que ele precisa, o 16 que ele precisa, né? Precisará para o jogo. Indo naquilo que estava a dizer o meu colega, isso nós já viemos falando nas edições passadas, que o treinador tem que usar mais cabeça, não é? Deve usar mais trabalho, não é, psicológico para esses jogos, porque todos os jogadores
não é? A maioria, nos 100% só temos 80% dos jogadores, se não 90%, estão no momento, elas não estão a fazer trabalho. Isso significa que não estavam a fazer nenhuma movimentação, nenhuma atividade desportiva. Só temos 1, 2, 3, no caso desse Mexer, Zenadino e os outros estão fora do país, estavam lá a fazer seus trabalhos. Então, para dizer que é um grande desafio, não é? Indo na situação dos guarda-redes, teremos lá uma dor de cabeça, não é? É preciso, eu não sei se nós não temos jogadores com qualidade que possam ser chamados também para fora do país. Parece que nós só temos muitos jogadores que jogam dentro de... Se tem muitos jogadores, falo de defesa para frente, que não temos 1, 2, nem um guarda-redes fora do país. Se calhar podemos convocar os jogadores. Se me pudesse perguntar, eu te responderia aqui. Sim. A questão formação. Se tu levas um jovem de 16 anos para outras academias, como o caso do Jenny e companhia, que estão nas outras coletividades ainda em formação, eu penso que poderíamos ter bons guarda-redes, mas desde que me conheço como pessoa, nunca percebi que já saiu um jogador moçambicano na posição de guarda-redes para camadas de formação dos outros países. Senão, saem já grandinho. Não é possível tu limares todas as arestas com cimento seco. Tu tens que limar as arestas com cimento molhado. Isto é, devemos buscar as crianças para lhes fazer, aliás, buscarmos as crianças para serem moldadas. Agora, não vais buscar um senhor de 23, 24 anos para fora dizer que vai limar. Não é fácil tirar um guarda-redes para fora do país. Tem de haver muita qualidade, uma qualidade super média. Enquanto os guarda-redes que nós temos são medianos e baixos, não é possível. Agora, estamos a dizer que temos que trabalhar mais. Não é? Temos que trabalhar mais para conseguirmos ver se podemos ter um jogador na posição de guarda-redes fora do país. Então, também é um desafio para os clubes, porque está aqui agora. Eu quero acreditar para o treinador também perguntas por si mesmo. Por que não temos um jogador na posição de guarda-redes fora do país? Logo é um desafio para os clubes nacionais, que devem trabalhar mais na formação, no sentido de terem mais um guarda-redes fora do país. Não perca seu fio de pensamento. Segundo os países mais desenvolvidos, Itália, Portugal, França, se tu fores a ver, tem muitos jogadores africanos. O que acontece? Nacionalizam aqueles jogadores. Segundo aquilo que eu saiba, é possível nacionalizar um europeu que não consegue jogar por nenhuma seleção do seu país. Se lhe convida para uma seleção, mesmo quantos jogadores conheces na história brasileira que deixaram de defender as cores do seu país para poder jogar numa seleção que eles se sintam à vontade e deu gosto ao pé? Quantas? Então, por que Moçambique tem que ser genuíno? Tem de ser tudo moçambicano? Moçambique por Moçambique. Moçambique por Moçambique. Não é possível. Minha opinião pessoal. Eu penso que se formos aqui, nesses clubes todos que fazem formação, buscar, vamos lá, 50 jogadores, mandar 20 para o Brasil, mandar não sei 30 para Portugal e o resto para a França. Não é possível nós, daqui a 15 anos, não termos uma boa seleção sub-17 que possa ser carrasco a todos os africanos. Mas falta-nos um pouco de coragem de investir nas crianças, ok? Vais ver, há muitos africanos nas academias da Espanha, principalmente dos falantes da língua francesa. Por que Portugal também não nos abre um pouco de porta para buscarmos nossos jogadores moçambicanos para irem se ingrar nos clubes, como é que é, de formação lá, para podermos ver que se a nossa situação muda? E veja que Portugal não está a ser madrasta só para com Moçambique. Todos os países colonizados por Portugal, tirando o Brasil, não vejo nada de trabalho. Eles não apostam com produto made in Moçambique, made in Angola, companhia, na formação. Sempre que houver um nani, terá que mudar de nacionalidade para defender as cores de Portugal. Sinceramente, parece que ainda estamos a ser colonizados. Por que um branquinho também, que não consegue se ingrar na seleção portuguesa, não joga por Angola, não joga por Moçambique? Então, aqui nós temos que estudar. Parece que estamos a contornar muito esse assunto. Estás a perceber, colega? Eu, se fosse por minha livre e espontânea vontade, me dessem a faca e o garfo na federação, eu ia buscar qualquer guarda-redes na Europa que possa ser falante da língua portuguesa para não haver dificuldade para defender, como é que se chama, a baliza moçambicana. Não estamos a dizer que não há guarda-redes em Moçambique, mas não há guarda-redes à altura de certos jogos, de certas competições. Desde os Marcelinos, frangos até hoje.
quando o Guerugo é confiado, mete água num jogo em que não tão importante. Vão confiar em quem? O Frank. O Frank também faz a mesmíssima coisa do amigo dele. Então, falando disso, está me fazer recordar um jogo do... Como é José, já não faço ideia, que esteve aqui em Vilanculos, não é? Depois foi defender, esteve em Vilanculos, depois foi chamado na seleção. É Chiguila nesse caso. Também foi meter o frango, não é? Na baliza moçambicana. Está percebendo? Um espaço ali, depois acabou metendo água. Então, para dizer que nós precisamos... Ofereceu o golo ao adversário. Sim, ofereceu o golo ao adversário nesse caso. Então, para dizer que é um desafio para os clubes moçambicanos, é um desafio também para os dirigentes. Eu só acredito que em Moçambique, para sair fora do país, tem que passar de um clube. Não é? Sim, tem que passar de um clube, que esteja no Maputo para estar oferecendo. Então, é preciso que nós também tenhamos essa facilidade, não é? Essas oportunidades. De lançarmos também muitos jogadores na posição de guarda-redes para fora do país. Isso podemos ajudar. Caso não, também concordo com a ideia do meu colega aqui do painel, Luís Marcos, a dizer que é possível nacionalizarmos um ou dois jogadores, né, que estão fora para poder beneficiar-se da nossa camisola. Nacionalidade adquirida não custa nada. Não é? E falando. Quero lhe perguntar, aqui esses nossos operadores turísticos, quantas pessoas têm dupla nacionalidade? É inglês, é moçambicano. Por que esse jogador também não pode nos ajudar no seu contributo, queria dizer, nacionalizando? Para isso, os treinadores, os homens, o staff da federação é que deve fazer esse estudo, ir namorar um jogador para nos defender. A França, se foi campeã por vários anos ou em vários anos, usou jogadores africanos, ok? Por que nós também não podemos, quer dizer, nós todo momento temos que estar a furo abaixo e eles em cima? Se é um recurso, vem buscar em África, beneficia os europeus e trazem um produto já lapidado, nos vendem ainda, são 2 vezes mais que a gente perde sem ganhar. Se eles querem um jogador aqui, fazem de tudo. Às vezes o negócio não sai bem, mas fica no segredo dos deuses, levam o jogador até onde quiserem. Por que também? Há muitos jogadores que têm qualidade em Portugal, no Brasil, que é possível nacionalizar. Se nós queremos ir ao Mundial, irmos ao Cannes, assim, com o nosso produto, simplesmente o nosso produto, não é possível, meu irmão. Será muito difícil daqui, não sei, a 20 anos para isso acontecer. Se houver formação. Sem isso não é possível. Se tu fores a pegar o plantel da França, procura saber quem é este fulano, vai para o próprio Portugal, procura saber qual é a origem dele. Temos muitos brasileiros lá. Não só brasileiro, africanos, meu irmão. Eu estou a falar de africano. Brasileiro pode ir para qualquer país, porque até aquele que senta no banco do Flamengo, para os mambas, pode nos ser muito útil. Pois é, e portanto, caro telespectador, caminhamos na reta final da nossa edição do programa Mais Desporto, mas ainda por falar mesmo de Moçambique, conseguiu subir um degrau, isto é, na FIFA, do 106º para 105º. E como é que olha para este ganho? Bom, primeiro é de louvar a subida, né? Neste caso. E fico feliz pela subida, porque não nos é respeitado quando a gente não tem dignidade como pessoa. Então, eu penso que cada vez mais que subimos do ranking, o adversário, primeiro aspecto das pessoas que fazem scout, olham para o ranking. Quem é esse Moçambique? Em que posição está? Quais são os adversários que jogou? Quais foram? Quer dizer, todos esses itens fazem parte da estatística. Então a estatística conta. Mesmo para vender um simples jogador, tu tens que fazer o vídeo daquilo que ele vale para mostrar a esses europeus lá que nós baldeamos tudo de África para a Europa e uma coisa desse da Europa para a África. Para eles verem que sim, esse fulano aqui tem tarimba para nos ser útil. Agora, se não há estatística, não há nada, nunca lhe vão contratar. Voltando à questão que me foi colocada, eu penso que Moçambique está de parabéns. Fruto disso é a subida deste um degrau que é muito. O selecionador nacional faz um trabalho maravilhoso. Os jogadores também dão a pele à relva. Eu penso que é importante, porque isso só é que nos faz com que a gente suba. E há um outro aspecto aqui, não só avalia-se pela seleção, os clubes também. Temos o caso da UDS, o caso do como é que se chama, de Ferroviário da Beira, contribuem com que haja subida no ranking. Se a memória não me atrasou, nós tínhamos direito já
há um ano atrás ou 2, de termos 4 equipas nas competições africanas. Só que nós não estávamos organizados como sempre, por isso alguns clubes recuaram, não estavam preparados. Por quê? A questão do licenciamento também levanta-se aqui, só que se calhar contornaram as pessoas para não saber, mas não estavam licenciados nessa dada altura para poderem representar Moçambique. Logo, o conteúdo dos clubes conta, o conteúdo da seleção é aquilo que conta mais. Eu penso que Moçambique está de parabéns, está a mostrar que está a trabalhar, apesar dos pesares, nós já conhecemos as nossas realidades. Veja se conseguirmos empatar com os Camarões e virmos ganhar em Moçambique. Eu aposto que vamos subir uns 3 ou 4 degraus no ranking. Agora, se a gente perde, poderá acontecer alguma coisinha. Nós estamos acima de Angola. Angola há muito tempo que estava acima de nós. Nós somos a segunda melhor seleção dos Palopes. Aliás, né? Como é que se chama? Dos Palopes, não. Dos países africanos falantes da língua portuguesa. Então, é um ganho. Nem a própria Guiné não é grande coisa. A própria Cabo Verde, que está em primeiro lugar, eu penso que com um bocadinho de trabalho, daqui a uns 2 anos, eu penso que nos devolverão o lugar que nós merecemos, porque nós temos pessoas que trabalham, pessoas que sabem fazer aquilo que é o desporto. Eu penso que falta um bocadinho de um item para podermos estar lá, mas estamos de parabéns. Eu penso que Moçambique não pode não se alegrar pela subida de um degrau no ranking da FIFA. E qual é o seu comentário sobre isto? Não, para mim, para dizer, estamos de parabéns, não é? Para todo Moçambique, não é? Na área futebolística, que subimos um degrau. Mas nós precisamos de subir mais, não é? Porque aqui parece que nos anos passados só subimos um, baixamos. Subimos um, 2, baixamos. Mas nós precisamos de subir mais uns 2, 3, 4, né? Mas quero acreditar que acabou de falar o meu colega aqui do painel, o Igor Marcos, que daqui a 2, 3 anos poderemos também subir de 3, 4, 5 degraus, porque temos muita qualidade de jogador. O que falta é essa situação de termos também um guarda-redes fora do país. Vamos passar a nacionalizar. Eu acredito que vão ter que ouvir o programa, vão ter que estudar. Então, quem está lá, quem está mais próximo de um deles, não é, poderá primeiro chegar, tentarmos também termos uma nacionalidade adquirida para podermos subir nas listas, mas poderemos também ir ao Mundial, é normal isso. Podemos ir ao Mundial, temos que sonhar. Queremos também ir ao Mundial, então temos que nos organizarmos para podermos até ao Mundial, não é? E termos a melhor equipe. Estamos de parabéns, nós também, o selecionador de cá para lá pensa também no melhor da equipe. E anos atrás nós não tínhamos muitos jogadores que são fora do Paquistão, tínhamos poucos, sim, jogassem fora do Moçambique. De cá até temos 11 fora do Moçambique. Mais que isso, né? Mais que 11 fora do Moçambique. Então quero dizer que é um trabalho que está a se fazer, não é? Que não é fácil. Nos jogos passados eram poucos que eram convocados, só confiamos no Mexer, no Zinadinho, depois foi aparecer o Johnny Catamo, depois foi aparecer, agora está a aparecer o Gildo, não é? Está a aparecer o Gildo, não sei se Gildo, quem é ali? Tem muitos aqui, né? Está a aparecer o Gildo aqui, mais outros, novidade, depois foi aparecer Ratifo, não é? Depois foi aparecer o Ratifo, então também vamos descobrir um também moçambicano que está fora do país, cada vez mais que estamos a subir. As pessoas acabam, o próprio jogador assim acaba dizendo: eu também fui nascido na Beira, eu também fui nascido no Xixi. Então acabamos levando aquele jogador, jogador está fora do país para passar a apresentar o nosso Moçambique, não é? O próprio Simão, não é? Simão poderá voltar também para casa, quero acreditar isso, poderá voltar para casa, fazer pelo menos 1, 2, 3 jogos e terminar com a sua carreira e volta para... Ele vai terminar a carreira desportiva, né? Poderá terminar a carreira desportiva, assim também que o Domingues, o Mexer, volta para o desportivo, até o Zenadine, poderão terminar a carreira desportiva. Acredito que não cai muito desportivo antes de terminar a carreira, né? Simão vem do Ferroviário do Maputo. Né? Vem do Ferroviário do Maputo. Também é possível, poderemos roubar, porque maior... Assim, ele pode dizer assim: eu quero terminar a minha carreira desportiva, porque tem lá também muitos que jogaram fora do país, que podem também vir terminar com ele. Tudo é normal. Isso pode dizer que temos que nos preparar clubes, não é? Temos que licenciar os clubes para podermos ter essa facilidade, termos este empunho de buscar também jogadores, porque não há nenhum clube
que pode aceitar um jogador que pode mudar a nacionalidade, ter uma nacionalidade adquirida para um clube, aliás, para um clube para tal, tem que vir jogar, temos que pôr na Liga Muçulmana, temos que pôr no Ferroviário da Beira, temos que pôr na União Desportiva de Songo. Então, o jogador tem que vir num clube licenciado. Não é? Até, para mim, eu não quero com que essa nacionalização seja para clubes. Eu acredito que a nacionalização que eu me refiro tende, vamos lá, nos ser muito útil para a seleção. Há certas posições que nós temos déficit, não queremos dizer que queremos nacionalizar 11 pessoas, isso não é possível. Há certas posições que nós temos déficit, o treinador tem capacidade, pode sentar com seu staff. Eu conheço fulano de xixi que nos pode ser útil, a questão aqui é sentarem com ele à mesa e colocarem algumas propostas. Eu penso que isso é aceitável, ok? Mas há uma questão aqui que não nos pode passar. É a questão do Ferroviário da Beira, que como é que se diz? Que reivindica a não convocação de alguns jogadores que sempre eram clientes assíduos da seleção. Olha, eu não sei, mas para mim, eles não têm nada que reivindicar ao selecionador, mas em parte podem ter razão. Porque segundo aquilo que eu teria acompanhado nos anos passados, é que o selecionador chamava os jogadores segundo o seu empenho. Parece que de um tempo para cá estávamos todos parados, não houve nenhum critério de seleção que possa fazer com que os jogadores do Ferroviário da Beira não constassem nessa convocatória. Para mim tem os tununos, companhia que são miúdos, que podem nos dar um outro ritmo no jogo, mas eu penso que Daio, pelo menos aqui, deveria fazer parte dessa convocatória. Para mim, eu penso que é credível a reivindicação do Ferroviário da Beira. Agora, se estivéssemos a jogar, eu diria que o Ferroviário da Beira não tem nenhum direito de reclamar a presença de um jogador do seu clube à seleção. Então, para ir à seleção, eu acho que passa-se de um critério. Mas como todos estamos parados, e atendendo e considerando que alguns jogadores aqui, que é o Maninho e Daio, são pessoas experientes, que já têm boas andanças na seleção, poderiam ser chamados. Mesmo assim, poderíamos dizer que na ODS também ainda faltam pessoas que jogam a seleção. Então, aqui não é possível resolver esse assunto. Eu só creio que o selecionador Gonçalo consiga montar o seu 11, consiga no mínimo carregar um empate para podermos esquecer esse assunto de não convocação de jogadores do Ferroviário da Beira. Caso ele perca, eu penso que terão algo para lhe criticar, mas eu penso que qualquer selecionador poderia ter cometido esse esquecimento, essa falha, podemos assim chamar, porque ninguém está a competir neste preciso momento dentro do país. Agora, se eles reivindicam, é que se calhar queriam vender a sua imagem, porque quando alguém está na seleção, dizem, Salim Salvador joga na posição X, vem do clube. Quer dizer, o narrador da história do jogo menciona um clube de proveniência. Então, se calhar, é por ali. Mas, quanto aos jogadores aqui que foram chamados, se calhar, os de ABB é que não os conheço bem, mas todos aqui eu quero acreditar que são jogadores que, mesmo se eu estivesse lá, poderia ter chamado para poderem fazer parte da seleção. E talvez esse seja o fato mesmo do motivo da reclamação do Ferroviário da Beira. Mas o ABB mostrou-nos na segunda liga que tinha jogadores com muita técnica e qualidade. Eu ouvi falar muito de Ijeita. Ijeita aqui não aparece mencionado, mas é um ponta de lança que daqui a uns 2, 3 anos ou alguns jogos possa ser chamado, porque é um ponta. Não conheço a idade dele, nem a altura dele, porque a altura também conta para esse jogo. Vamos jogar com um colosso. Se calhar o Gonçalves aqui fez uma seleção segundo a postura do jogador camaronês. Nós conhecemos o jogador camaronês, que é possante, é altíssimo, latagão. Então, se calhar há um critério que ele usou que fosse capaz de contornar os jogadores do Ferroviário da Beira. Mas se também fosse assim, o Maninho deveria fazer parte, porque é um jogador possante que prega os defesas. Agora, eu não sei qual é o critério que fez com que não pudesse chamar os jogadores do Ferroviário da Beira. Quem poderia responder com legitimidade essa questão só poderia ser o senhor Gonçalves. Mas, todavia, eu acredito que ele teve muito tempo, é um senhor muito frio, é um senhor que faz scouting, teve tempo de estudar os jogadores que ele quis chamar. Falando disso, eu digo assim,
o Ferroviário da Beira não tem como reclamar, não é? Não tem motivo de reclamar. Nós estamos a dizer assim, é uma seleção. Quantas vezes já foram chamados jogadores do Ferroviário da Beira e outros clubes não? Não é? E agora é uma oportunidade para os outros. Até o próprio desportivo Não? que estava na capital só chamavam um. Só Como é que chamavam- chama? Aquele Sidik. não é? Não, é Sidik sim. Sidik, Que até nesta convocatória não é chamado. Não é Nos chamado. últimos jogos que Moçambique ganhou, ele esteve presente. E fez Então, teu máximo e brilhou naqueles Dois jogos. dois jogos que esteve Então- lá. Agora, para mim, o Ferroviário da Beira não tem motivo de reclamar, não é? Não tem motivo de reclamar. Se hoje não foram chamados jogadores do Ferroviário da Beira, então dá oportunidade aos outros. Quem sabe dizer o selecionador para ouvir. Ok, qual é a posição dos jogadores que eu posso buscar no Ferroviário da Beira? Qual é a velocidade deles? Qual é a idade deles? Não é? Porque nós precisamos de muita velocidade, precisamos de aplicar velocidade nos jogos. Agora, não podemos buscar jogador para fazer contenção. Não é? Nós não queremos fazer contenção. Porque queremos girar um desafio. Então precisamos buscar um sangue novo. Não é? Se desta vez não foi o Ferroviário da Beira, e também digo, por que não buscaram um NH? Por que não podemos buscar um jogador da NH? Por que não podemos buscar um jogador da África? Então, estamos a dizer falando assim, disso, o NH tem alguns jogadores da seleção sub-23. sim, não é? Que também podemos buscar. Então, é uma situação de que não foi desta vez para a Ferroviária da Beira, não é? Foi dos outros clubes que poderão ir. Agora, se voltam a reclamar, a questão da BB não tem motivo de reclamar, porque a BB fez muito, não é? E devem saber, aquele clube, aquele ABB, vem para dar dores de cabeça no Moçambola. Vai dar dores de cabeça, não é? Porque nós vimos alguns jogos daquela equipe. Aquela equipe está organizada. Aquela equipe tem meninos que sabem jogar a bola pé para o pé, com muita progressão, com muita idade, e com a idade muito inferior que os outros clubes, não é? Aquela equipe, estou a dizer, que parte dos seus 19 para 22, 23, 24 anos, no máximo, não é? E muitos jogadores dos outros clubes, falo de 20, 30, 36, não é? Agora, nós temos que tentar perceber, temos que dizer assim, o Ferroviário da Beira não pode reclamar, vamos ver hoje. Independentemente do resultado que o Moçambique pode nos trazer, o Ferroviário da Beira não tem motivo de reclamar. Porque é possível que outro campeonato, ou quase outra fase, levam 3, 4 jogadores do Ferroviário da Beira. Mas também não é obrigação levar os jogadores do lógico. Ferroviário da Beira. Eu me recordo que na altura, quando Chiquinho Conde, ou é o meu treinador, Semedo, esteve na seleção, buscou Metade do Ferroviário da equipe, Beira, sim. Ferroviário de Ferroviário de Maputo, buscou a metade do Ferroviário de Maputo porque era treinador daquela equipe. Nos trouxe o quê? Não é? Obviamente, eu digo, outros podem dizer, não podia levar aquela metade do Ferroviário de Maputo, mas é o jogador que ele viu, é o jogador que ele confia e disse, eu tenho a qualidade desse jogador. Ele também é treinador, estava a vender o tomate dele. Não é? Então buscou a metade da equipe para a seleção. Então nessa hora de Ferroviário da Beira, vamos pôr um stand-by, vamos dar a oportunidade aos outros. Não é? Para mim, temos o que não reclama, porque não chamam o Gil do Vilanculo que saiu do Ferroviário da Beira, que está fora do país. E reclamar, talvez temos que buscar um jogador que está fora. Então é uma questão de tempo. Dar tempo ao tempo. Dar tempo ao tempo. Precisamos de mais, precisamos descobrir mais jogadores que possam ir lá dar as dores de cabeça. Eu acredito na seleção, eu acredito nos planos da equipe técnica, dessa convocatória, que vai dar dores de cabeça. E nós temos que confiar neles. Portanto, caro telespectador, estamos na reta final do nosso programa e desde já pedir mesmo aos meus convidados para capacidade de síntese mesmo e deixar as últimas considerações, começando mesmo pelo Igor. Bom, dizer que todos devemos continuar a nos proteger para ver se podemos suprir com o déficit que o Covid-19 tem nos trazido. Dizer que eu estou esperançado que no NH não haja, estou a crer que não haja casos de Covid-19 e que desejo a eles e a todas as equipas um bom início das suas atividades e que nos tragam alegria via televisão, via rádio. Eu penso que teremos um aval para lá ir ver o jogo, para podermos analisar coisas com coisas, e estamos a negociar com outros comentaristas das outras províncias para poderem nos dar mais material, para podermos discutir aqui. Eu penso que haja um bom início de atividade para todos nós desportistas. Para dizer, e primeiro agradecer o telespectador que fez todo o tempo ali, assistir o programa e o esportista nesse caso, não é aquele que não gosta de futebol, que possa passar cá, e também dizer que aliás, já estamos cá a trabalhar, já está a trabalhar a equipe do NH, então quero dizer que quero secundar o que acabou de falar o meu colega, que temos que nos precaver. Covid-19 é uma realidade, não é? Então nós temos que nos precaver bastante,
não é? E os clubes também, a equipe cá, nossa, que está na alta competição, a NH, tem que, sinceramente, ver a situação de higiene, não é? Para podermos ver. Não gostaríamos também que tivéssemos jogadores que passassem dessa situação, mas acredito que isso aqui para nós tudo. Também pedir ao pessoal de saúde, muito bem, que estão muito estão ao lado, são vizinhos, estão lado a lado com o hospital. Poderá também, só enfermeiro poderá, o homem da saúde só poderá saltar o muro para o clube da NH, mas para poder fazer essa situação dos testes. Então, para dizer que nós estamos cá para mais uma, estamos cá também para vir para próximas oportunidades. Quero acreditar que até próximas edições vamos trazer muita novidade, não é? Também dedicar, vamos ver para outros clubes que já começaram a trabalhar, vamos focar mais para esse nosso que está cá e também, se calhar, se tivermos novidade também, teremos que lançar aqui, que vamos começar a desafiar mesmo, a trazer novidade dia após dia para o telespectador. Não, eu só queria destacar aqui, há um hotel que não posso mencionar o nome em Vilanculos, que é o 6º melhor hotel de África. Eu penso que Vilanculos tem maravilha, Vilanculos tem muito, eu não queria deixar porque o desporto tem a ver com turismo. Visitem Vilanculos, acessem os lugares mais lindos de Vilanculos, que possam ver os hotéis. É o 6º lugar, mas é o hotel, aliás, como é que se diz? É o 6º hotel mais lindo de África, localizado em Vilanculos. Eu penso que é de parabenizar, o turismo também está a fazer um trabalho enorme, estamos a publicitar aquilo que é nossa diversidade cultural, turística, acima de tudo Vilanculos é terra de boa gente, quem vem a Vilanculos nunca mais quer sair. Eu penso que possam usar essa plataforma para visitarem o turismo, virem ver o desporto, irem em louco em Vilanculos. Vilanculos é uma maravilha. Não só, acho que pode até não terminar o programa, desculpa, falando do hotel, para dizer que primeiro temos que ver, temos que ter um visionário, temos que ter alguém com capacidade e qualidade, está a perceber? Diga agora, quem é presidente do turismo? Então, estamos a dizer que precisamos de ter alguém com uma visão. Não é? Isso que não tínhamos anos atrás, mas agora, em pouco tempo, está lá o presidente, está tentando vender o tomate dele, temos aqui logo o hotel, não é? Então, tudo temos que dar o César, que temos que dizer ao meu colega a edições passadas, né, que vamos colocar as pessoas no lugar certo. E o que está acontecendo? Pois aí, por falar disso, caro telespectador, referir mesmo que este hotel está no top 1% dos melhores hotéis do mundo e ainda Vilanculo tem mais de 6 hotéis assim que estão no top 10% de melhores hotéis do mundo. E assim foi mais uma edição do programa Mais Desporto. Despedimos-nos com promessa de cá voltar nas próximas oportunidades. Subscreva-se no canal. Até mais.